O asfalto novo engana. Nasce liso, escuro, quase perfeito. Mas a estrada não fica congelada naquele primeiro dia. Com o tempo, surgem fissuras, ondulações, remendos e buracos. Caminhões passam todos os dias, o calor dilata, a água da chuva infiltra. O peso se repete e aquela superfície lisa vira aos poucos um mosaico de desgaste. A rodovia é corrigida, liberada e o ciclo recomeça. Mas existe uma pergunta que fica. Se o concreto pode durar mais, suportar melhor cargas pesadas e exigir menos intervenções de grande porte, por que o asfalto se tornou o material dominante nas rodovias pavimentadas do Brasil? A resposta definitivamente não está em apenas uma causa. Fique com a gente nos próximos minutos e entenda por que o Brasil faz rodovias mais com asfalto do que com concreto. Uma rodovia não é escolhida só pela engenharia, também é escolhido pelo caixa, pelo prazo, pelo maquinário disponível e pela cultura de quem contrata a obra. E nesse jogo, o asfalto costuma largar na frente. A resposta curta é: o Brasil usa mais asfalto porque ele costuma ser mais barato no início, mais rápido de aplicar, mais fácil de manter e está apoiado a uma cadeia produtiva consolidada. Tecnicamente, o asfalto geralmente forma um pavimento flexível. Nesse tipo de estrutura, as camadas sofrem deformações e distribuem as cargas entre revestimento, base e subbase. Já o pavimento de concreto é rígido. A placa de concreto tem alta rigidez e absorve grande parte das tensões geradas pelo tráfego. Na prática, o asfalto é mais simples para o gestor que precisa pavimentar rápido, liberar a via e resolver o problema imediato. No entanto, a conta muda quando deixamos de olhar apenas para a entrega e passamos a calcular décadas de uso. Se o concreto pode durar mais, porque o Brasil consolidou justamente o asfalto como padrão. Para entender essa escolha, é preciso olhar para a história rodoviária brasileira. A pavimentação no país ganhou força a partir dos anos de 1950. Em um período de expansão das estradas, crescimento da indústria automobilística e necessidade de integrar regiões por meio do transporte rodoviário. Naquele contexto, o asfalto combinava melhor com as urgências nacionais. Era uma solução mais rápida, mais adaptável e com menor custo inicial. Em um país continental, com muitas estradas a construir e recursos limitados, isso pesou muito. Com o tempo, a escolha virou cultura técnica. Órgãos públicos, empreiteiras, projetistas, fornecedores, laboratórios, equipamentos e contratos passaram a operar em torno do pavimento flexível. A própria formação da engenharia rodoviária brasileira se desenvolveu muito apoiada nessa lógica. Projetar, construir e conservar pavimentos asfálticos, além de recapear e restaurar essas estruturas ao longo do tempo. Isso não significa que o concreto fosse desconhecido ou tecnicamente inferior. Ele sempre teve aplicações importantes em pátios industriais, aeroportos, áreas portuárias, corredores de tráfego pesado e trechos onde a deformação do asfalto é mais crítica. Mas, em rodovias, o asfalto se tornou o caminho mais repetido. Há também um fator político e orçamentário. O gestor público costuma se cobrar pela entrega visível da obra, não pelo custo acumulado em 4 décadas. E o asfalto, nesse sentido, ajuda a entregar mais quilômetros por menos desembolso inicial. Logo, o que parecia apenas uma escolha de material, virou na prática uma lógica nacional de construção, manutenção e orçamento. A comparação entre asfalto e concreto não deve ser tratada como disputa simples entre bom e ruim. Os dois materiais têm vantagens reais, limitações importantes e aplicações mais adequadas. O erro está em escolher automaticamente um deles sem considerar tráfego, solo, clima, orçamento, manutenção e ciclo de vida. O asfalto tem uma vantagem clara. O custo inicial costuma ser menor. Ele também é mais rápido de executar, mais fácil de liberar ao tráfego e mais simples de reparar. Cenário que explica por que ele é tão usado em vias urbanas e rodoviárias, com necessidade de obras rápidas. Outro ponto forte é a cadeia instalada. O Brasil tem tradição em usinas de asfalto, equipes acostumadas ao serviço, equipamentos disponíveis e contratos de conservação voltados a esse tipo de pavimento. Contudo, o asfalto também tem fragilidades. Ele sofre com excesso de carga, drenagem ruim, infiltração de água, calor intenso e manutenção atrasada.
em corredores com muitos caminhões. Podem surgir trilhas de roda, deformações, trincas e perda de conforto. Quando os defeitos se acumulam, a solução deixa de ser apenas superficial e passa a exigir reforço estrutural ou restauração. Um estudo acadêmico recente, disponível no Archive, sobre modelos de desempenho de pavimentos na Carolina do Sul, ajuda a mostrar por que a resposta não cabe em uma frase. Os pesquisadores analisaram 20 seções de rodovias primárias e interestaduais, criando 8 modelos de desempenho, 4 para pavimentos asfálticos e 4 para pavimentos de concreto conjuntas, e avaliaram indicadores como irregularidade, qualidade, defeitos e condições de uso da pista. O resultado mostrou que tráfego médio diário, velocidade de fluxo livre e precipitação tiveram efeitos importantes nos dois sistemas. Mas a temperatura apareceu como fator significativo em indicadores de defeito e qualidade apenas nos pavimentos asfálticos. Em outras palavras, calor, carga e água não afetam todos os pavimentos da mesma maneira. O concreto trabalha com outra lógica. Por ser um pavimento rígido, distribui melhor as cargas e tende a deformar menos sob tráfego pesado. Isso o torna interessante para corredores logísticos e trechos onde o asfalto apresenta deformações recorrentes. A principal vantagem do concreto está na durabilidade. Quando bem projetado e executado, pode exigir menos intervenções de grande porte ao longo do tempo. Tal cenário não significa ausência de manutenção. Pavimento de concreto também precisa de controle de juntas, selagem, reparo de placas, avaliação estrutural e correções localizadas. Mas a frequência de grandes restaurações pode ser muito menor em determinadas condições. A desvantagem, por outro lado, está na largada. O concreto tende a custar mais no início, exige execução mais precisa, controle tecnológico rigoroso e maior disciplina de obra. Reparos mal feitos podem gerar desconforto, ruídos ou falhas nas juntas. Nesse ponto entra uma alternativa importante: o CCR, ou concreto compactado com rolo. Ele usa cimento, agregados e água, mas com baixa umidade, formando uma mistura quase seca, parecida com terra úmida ou brita levemente umedecida. Diferentemente do concreto convencional, o CCR não é lançado com a mesma fluidez, não depende de formas tradicionais e é compactado com rolos, em processo parecido com operações de terraplanagem. Isso aproxima o CCR da realidade operacional das estradas aqui no Brasil. Ele pode ser espalhado por equipamentos semelhantes aos usados em pavimento asfáltica e compactado por máquinas pesadas. Quando bem executado, oferece elevada rigidez, boa distribuição de cargas e menor tendência a deformações permanentes. Realmente a balança é clara. O asfalto ganha no custo inicial, na velocidade e na manutenção simples. O concreto ganha força quando a conta envolve tráfego pesado, durabilidade, menor deformação e custo ao longo de décadas. Portanto, a melhor escolha não depende apenas do material, mas da pergunta correta: quanto custa construir, manter, interromper e reconstruir aquela rodovia durante toda a vida útil? Rodovia não envelhece no calendário. Envelhece no eixo do caminhão, na água que infiltra, no calor que deforma a superfície e na manutenção que precisa voltar mais cedo do que deveria. Por isso, comparar asfalto e concreto exige números, não palpite. Uma análise conduzida por pesquisadores do MIT, com dados da Federal Highway Administration, avaliou 5.643 seções de rodovias nos Estados Unidos. A conclusão estimou que superfícies mais rígidas poderiam economizar até 273 milhões de barris de petróleo por ano, evitar 46,5 milhões de toneladas métricas de CO2 e reduzir cerca de 15,6 bilhões de dólares em custo de combustível. Outro estudo, feito com 20 seções rodoviárias da Carolina do Sul, criou 8 modelos de desempenho, 4 para pavimentos asfálticos e 4 para pavimentos de concreto conjuntas. A pesquisa mostrou que tráfego, velocidade e precipitação afetam os dois sistemas, mas a temperatura apareceu como fator significativo em indicadores de defeito e qualidade apenas no asfalto. Estudos e referências técnicas costumam trabalhar com vida de projeto, não com duração garantida. Em linhas gerais, pavimentos flexíveis, como asfálticos, são frequentemente projetados para algo entre 20 a 30 anos. Já pavimentos rígidos, como o de concreto, aparecem em referências internacionais
com vida de projeto típica, entre 30 e 40 anos. Um caso internacional ajuda a traduzir essa diferença. Em Manistee, no estado de Michigan, o diretor de obras públicas afirmou que as ruas de concreto poderiam durar 3 vezes mais que o de asfalto, embora custassem cerca de 2 vezes mais para executar. Esses exemplos não significam que uma rodovia brasileira teria exatamente o mesmo desempenho de uma via americana. Eles servem para mostrar a lógica da conta. Quando a manutenção se acumula por décadas, o menor custo inicial nem sempre representa o menor custo final. No asfalto, essa conta tende a envolver recapeamentos, reforços e correções recorrentes. No concreto, tende a se concentrar em juntas, placas e reparos localizados. A pergunta não é só se o menor custo inicial continua barato depois de 30 anos, mas sim qual seria a técnica dentro do concreto que estaria adequada ao cenário brasileiro. O Brasil não muda em larga escala porque a decisão não é apenas técnica, ela é econômica, política e operacional. Mas talvez o Brasil precise começar a fazer uma pergunta incômoda. Por que continuamos tratando o asfalto como resposta padrão para quase todas as estradas, mesmo em um país de clima tropical, quente, úmido e com tráfego pesado? Em muitas regiões brasileiras, o pavimento asfáltico enfrenta uma combinação dura: calor intenso, chuva forte, variação de temperatura e caminhões carregados passando todos os dias. Com o tempo, esse conjunto acelera deformações, cria trilhas de roda, abre fissuras e, finalmente, transforma a pista em uma sequência de buracos. E quando isso acontece, o problema deixa de ser apenas da estrada. Ele passa para o bolso e para a vida do motorista. Uma pista deformada obriga o condutor a reduzir a velocidade, desviar, frear de forma brusca e enfrentar retenções constantes. Em alguns trechos, a viagem que deveria ser simples vira uma espera interminável. É aqui que o concreto, especialmente o CCR, concreto compactado com rolo, entra como uma alternativa estratégica para o Brasil. Diferente do concreto convencional, o CCR tem uma consistência mais seca e pode ser aplicado com equipamentos semelhantes aos usados em obras de pavimentação asfáltica, como motoniveladoras, vibroacabadoras e rolos compactadores. Isso permite uma execução mais rápida, com alta resistência estrutural e grande capacidade de suportar cargas pesadas. Na prática, o CCR pode funcionar como uma base extremamente resistente para pavimentos rígidos, reduzindo deformações e aumentando a durabilidade da estrutura. Essa tecnologia pode fazer mais sentido do que insistir em soluções que exigem manutenção frequente. O ponto não é dizer que o asfalto deve desaparecer. Ele tem seu lugar, sua função e suas vantagens. Mas o Brasil precisa parar de escolher pavimento apenas pelo custo inicial da obra. Uma estrada barata para construir pode se tornar cara demais quando começa a exigir tapa-buraco, recapeamento, interdições, acidentes, congestionamentos e prejuízos diários para quem depende dela. No final, uma rodovia não deve ser avaliada apenas pelo preço do quilômetro construído, mas pelo custo que ela impõe ao país ao longo de sua vida útil. E talvez seja justamente por isso que a pavimentação de concreto, especialmente com o CCR, merece mais atenção, porque em um Brasil quente, pesado e rodoviário, a estrada do futuro pode não ser apenas mais uma camada de asfalto, mas uma estrutura pensada para resistir ao tempo, ao clima e ao peso real da economia brasileira. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Sabendo que o Brasil tem suas precariedades a respeito de construções de estradas com asfalto, seria mais interessante que fosse com concreto, não é mesmo? Principalmente com a tecnologia CCR. O que você acha disso? Sim ou não? E se sim, qual seria a estrada hoje que você acha que deveria ser construída com concreto? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.